Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Pode sentar, meus queridos irmãos. Amém, glórias a Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1. E nós leremos do versículo 1 ao versículo 4 hoje. Amém? Carta ou Epístola aos Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém. Amém. Todos acharam? Hebreus fica depois de Filemão, antes de Tiago. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior a anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluias. E conforme diz a palavra do apóstolo Pedro, não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nome que nos garante a salvação. Aleluias. Meus irmãos, nesta noite eu quero começar um desafio aqui com vocês, que é discorrer, que é expor todo o livro de Hebreus. Eu creio que há mensagens preciosas de Deus para a igreja aqui no livro de Hebreus. Então, partindo do capítulo 1 deste texto, desta pequena perícope, que vai do versículo 1 até o versículo 4, nós iniciaremos hoje essa exposição do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, meus queridos irmãos, é de autoria desconhecida. Os exegetas, os comentaristas bíblicos, eles têm opiniões diferentes sobre quem de fato escreveu o livro de Hebreus. Alguns advogam a ideia de que foi o apóstolo Paulo, dada a densidade do conteúdo teológico presente nessa epístola. Só uma pessoa com muita erudição teológica, com muita bagagem bíblica, com muito conhecimento de causa, poderia de fato escrever uma epístola como essa. E o primeiro nome que nos vem à mente, sem dúvida nenhuma, é o nome do apóstolo Paulo. Mas alguns discordam desta tese, porque o vernáculo que se encontra aqui, o estilo literário, no que pede ser um estilo erudito, é diferente, é distinto daquele que encontramos das demais cartas. O grego que nós encontramos no livro de Hebreus é um grego até mais refinado do que aquele que é escrito pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. Outros advogam a ideia de que foi Apolo, este grande homem de Deus, também conhecedor profundo das escrituras sagradas, um homem muito erudito. Outros também advogam a ideia de que poderia ser Barnabé. Alguns falam que foi Tiago, irmão de Jesus, e até ventilam a possibilidade de ser Priscila, Priscila que tenha escrito o livro de Hebreus. Mas sem dúvida nenhuma, o conhecimento deste autor do Velho Testamento é um conhecimento muito apurado, muito detalhado, e ele fala sobre, por exemplo, o sacrifício de cordeiros, do sumo sacerdote, com muita propriedade, com muito conhecimento do Velho Testamento e também do grego. Agora, a quem, meus queridos irmãos, esta epístola foi dirigida? A quem ela foi realmente oferecida? Já há um consenso maior de que foi oferecida aos judeus da diáspora. O que significa diáspora? Diáspora é essa dispersão dos judeus no mundo antigo ali, no Império Romano. Depois que os judeus foram dispersos, foram exilados,
foram perseguidos, comunidades judaicas foram se formando por todo o Império Romano. E ali os judeus então fixaram residência, começaram a trabalhar e se destacaram como bons comerciantes, até hoje são conhecidos como bons comerciantes na arte de negociar. Difícil você passar a perna num judeu, né? É difícil você tentar enganar um judeu. Esse pessoal tem habilidade, tem graça de Deus para ganhar dinheiro, né? Para realmente fazer dinheiro. Tanto é que os homens mais ricos do mundo hoje são judeus, né? E esse povo realmente é um povo abençoado nesta área. Mas por que essa epístola foi dirigida aos judeus da diáspora, a essas comunidades judaicas dispersas a todo o Império Romano? Porque nós sabemos também, o livro de Atos nos informa, que o cristianismo também, ele se dispersou. O cristianismo também sofreu perseguição lá no livro de Atos, quando a igreja de Jesus estava centralizada em Jerusalém, os apóstolos de Jesus estavam em Jerusalém. De repente sobreveio uma grande perseguição sobre o povo judeu, e este povo teve que sair às pressas de Jerusalém. Herodes mandou passar a fio da espada Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém. Pedro foi preso também, e o Herodes tinha planos, aspirava a tirar a vida de Pedro, porque quando ele matou a Tiago, ele viu que isso agradou muito aos judeus, e para ganhar essa popularidade, então ele decidiu matar Pedro. Mas o anjo do Senhor veio e livrou Pedro da morte e da prisão. Mas houve uma grande dispersão também do cristianismo, e com isso, meus queridos irmãos, essa dispersão do cristianismo contribuiu para a evangelização do mundo. O livro de Atos fala que: mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Era plano de Deus que a igreja se dispersasse mesmo, que a igreja se espalhasse e que fosse aquele sal que ele profetizou ali, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, embrenhado, espalhado por toda a terra para salgar este mundo aqui, meus queridos. E aí, a gente sabe, nós temos informações, especialmente nas cartas paulinas, que o plano dos missionários era sempre primeiro evangelizar os judeus. Indo de acordo com o que João capítulo 1 diz, que Jesus veio primeiro aos judeus, mas os judeus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder em ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, meus queridos irmãos, o que acontece aqui? A palavra de Deus era evangelizada, era difundida primeiro entre os judeus. Então, à medida que os missionários iam para outras terras, eles procuravam essas comunidades judaicas, e ali havia sinagogas. Em Tessalônica a gente vê que havia uma sinagoga em Tessalônica, havia outra sinagoga em Roma, havia muitos judeus em Roma, outra sinagoga em Filipos, e ali comunidades judaicas ouviam o evangelho. Alguns judeus criam no evangelho, aceitavam o evangelho, recebiam Jesus como o único e Senhor Salvador da sua vida, e outros judeus não criam no evangelho. Mas o que acontece? Depois que vem a perseguição aos judeus, ou melhor dizendo, aos cristãos, muitos judeus se convertidos ao cristianismo começaram a cambalear na fé, começaram a querer retroagir. Eles pensaram: será que é um bom negócio seguir realmente esse Jesus? Porque enquanto estávamos seguindo a Torá, enquanto críamos apenas na lei, no decálogo do Senhor, enquanto acreditávamos apenas nos profetas e guardávamos todos os costumes judaicos, nós não sofríamos perseguição. Porque a perseguição, meus queridos irmãos, levou muitos judeus cristãos ao cárcere, a perder direitos. Eles eram segregados, excluídos da comunidade, ninguém queria fazer negócio com esses judeus, e a perseguição veio e trouxe este aperto, essa tribulação na vida desses judeus. Então o autor do livro de Hebreus, o objetivo da carta aqui do autor do livro de Hebreus, é fortalecer a fé desses judeus cristãos. É dizer a eles: olha, não olhem para trás, não abandonem Jesus, porque Jesus é superior à lei, porque Jesus é superior a Moisés,
porque Jesus é superior aos anjos, porque Jesus é superior aos sacerdotes, em especial ao sumo sacerdote. O sacrifício de Jesus é superior. Tudo em Jesus é superior. Não retroajam. Aquilo que vocês viviam no passado era apenas sombra do que haveria de vir. Não rejeitem essa pedra de esquina. Não rejeitem esse Jesus, porque ele é superior a todas as coisas. Então o propósito do livro de Hebreus é mostrar a superioridade de Jesus em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação ao sacerdote, em relação ao sacrifício que se era oferecido no Velho Testamento, mostrando, meus queridos irmãos, que Jesus está acima de tudo isso e que valeria a pena, que vale a pena, melhor dizendo, sofrer por causa deste Jesus. Vale a pena perseverar neste Jesus, ainda que as pressões venham, ainda que as dificuldades se manifestem contra você, ainda que você seja preso, ainda que você perca todos os seus direitos, vale a pena sofrer por causa de Jesus, porque ele sendo superior a Moisés, porque ele sendo superior aos anjos, porque sendo superior ao sacerdote, porque o seu sacrifício foi superior ao cordeiro, ele se ofereceu para morrer no nosso lugar, indo até a morte de cruz para nos salvar. E se o Filho de Deus veio a esta terra pagando o alto preço da nossa salvação, então vale a pena sim aguentar firme a perseguição, vale a pena sim aguentar firme as tribulações, as dificuldades que se manifestam ao nosso redor. Então este é o propósito central do livro de Hebreus, mostrar a superioridade de Jesus. Mostrar para aqueles judeus convertidos, olha, vocês estão tentados aí, vocês estão presos à cultura de vocês aí. Vocês ainda estão presos ao mandamento que foi dado por Moisés. Vocês ainda estão presos ao Velho Testamento. Mas Jesus veio e ele é a expressão do ser de Deus. E todas essas coisas já ficaram para trás. A lei se cumpre em Cristo Jesus. Ele é a palavra última e final de Deus. Aleluia. E este primeiro texto aqui, meus queridos irmãos, fala justamente da revelação de Jesus, da superioridade da revelação de Jesus em relação a todo o Velho Testamento. E a proposição primeira que se escuta deste texto e que ressalta aos nossos olhos é que o nosso Deus é o Deus que fala. Ele fala, havendo Deus outrora falado. Deus sempre falou. Nós não cremos num Deus silente. Nós não cremos num Deus que não se comunica. Nós não cremos num Deus indiferente. Tenha certeza absoluta, meu irmão. Deus fala. E Deus fala com você. Deus fala na intimidade do seu quarto. Deus fala ao seu coração. Ele fala à igreja. Ele falou no passado. Ele falou no Velho Testamento. Ele falou porque veio a esta terra. Mas ele diz, vou ao céu, eu rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, que é a personificação do Filho e do Pai aqui conosco, continua falando, continua exortando, continua admoestando, continua ministrando aos nossos corações, porque Deus sempre falou, como diz o Salmo 29, a voz do Senhor é majestosa, ela é poderosa, ela quebra cedros, ela demite fogos, ela faz tremer o deserto, a voz do Senhor é poderosa e a sua voz se faz ouvir por toda a terra, conforme diz o Salmo 19. Deus sempre falou, meus queridos irmãos. Agora, evidentemente que ele fala, como eu falei aqui em pregações passadas, que Deus fala através da natureza, fala através da consciência, mas há algumas falas especiais de Deus, revelações especiais de Deus, como a gente vê aqui, que Deus falou muitas vezes. Não foram poucas vezes que Deus falou. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas lá na frente ele diz, mas nestes últimos dias, o versículo 2, nos falou pelo Filho. A ideia aqui, é importante que a gente entenda esse processo de revelação, porque a revelação ela é processual,
né? Há uma relação, evidentemente, da revelação de Deus no Filho, que é a revelação plena de Deus, e há uma conexão dessa revelação com o Velho Testamento, porque o Velho Testamento testificou acerca do Filho. E muita gente retrocedendo ao Velho Testamento. O Velho Testamento é simplesmente sombra do que haveria de vir. O Cordeiro de Deus, que era imolado, que era colocado no propiciatório pelo sumo sacerdote, ali no lugar chamado Santíssimo, o Santo dos Santos, era oferecido uma vez por ano por ocasião dos pecados do povo. Aquele Cordeiro era a sombra, era o retrato do próprio Cristo. Por isso que o apóstolo, ou melhor dizendo, o João Batista, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele sacerdote, ou melhor dizendo, o sumo sacerdote que entrou no santíssimo lugar, ele representa também o próprio Cristo, porque Cristo é tanto sumo sacerdote quanto sacrifício, meus queridos irmãos. Tudo quanto a gente lê no Velho Testamento testemunha ou testifica a respeito de Cristo. Por isso Jesus, quando esteve aqui nesta terra, ele admoestava ali os fariseus, dizendo: vocês não leem as Escrituras, pois elas testificam a meu respeito. Toda a lei fala de Jesus Cristo. É importante a gente entender. Mas o Velho Testamento, ele é uma revelação parcial, ele é uma revelação limitada acerca de Cristo. E grande parte do Velho Testamento foi revogado ou teve o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Jesus está acima da lei. Por isso que ele desobedece o sábado, porque ele é o Senhor do sábado. As pessoas transformaram o sábado como o escape de salvação, os judeus. E ele pergunta: é lícito curar alguém no sábado? E os judeus ficam calados, ninguém fala nada, isso numa sinagoga. Então ele chama um homem com a mão ressequida e diz: estenda a mão. Aquele homem estendeu a mão e teve a sua mão completamente restaurada. Porque Jesus é Senhor do sábado, toda a lei se cumpre nele. Então é importante a gente entender, meus queridos irmãos, que Deus falou. Realmente, ele falou muitas vezes no passado, de muitas maneiras, especialmente pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho com F maiúsculo. O que significa isso? Que a fala de Jesus, ou melhor dizendo, que a fala que se manifesta em Jesus, e quando Jesus fala, é o Pai que está falando, é uma fala, primeiramente, direta, não é intermediária. Deus usou profetas para falar com o povo, mas Jesus é Deus no meio do povo, é o Emmanuel, é o Deus conosco. Neste caso, Jesus dispensou os intermediários. O último foi João Batista. Mas dali para frente, ele veio para comunicar e falar diretamente. Uma coisa é você mandar um e-mail. Uma coisa é você mandar um representante, um diplomata, para falar em teu nome. Outra coisa é o próprio rei descer e comunicar com o povo. Eu vim aqui falar com vocês, eu sou filho de Deus. Antes de Abraão eu estou aqui. Diante de vocês, o Filho de Deus, é o Pai que testifica a meu respeito, diz o Senhor Jesus lá em João. Então, Jesus é este Deus que fala. E essa fala, além de ser direta e não ser intermediária, ela é final e definitiva. Conforme as próprias palavras do Senhor lá em Apocalipse, salvo me engano, capítulo 3 ou capítulo 2, quando ele escreve à igreja de Laodiceia, ele diz: essas coisas diz o Amém. O Amém é o quê? É o definitivo, é aquele que é o último, ele é o alfa, é o primeiro, e ele é o ômega, é o Amém. Aquele que está falando para vocês é aquele que tem toda a autoridade. A minha palavra é lei e final e definitiva. E eu falo diretamente a vocês. Deus usou muitos profetas. A gente vê aqui vários profetas chamados maiores, né, como Isaías, que era o profeta messiânico, que profetizou acerca da justiça de Deus. A gente vê o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o que é chamado do profeta chorão, né, que fala também acerca dessa graça de Jesus Cristo. Tantos profetas, Elias, profetas menores, Joel, Amós, Joel, Jonas, todos eles eram profetas e falou num dado momento, uma mensagem específica, mas que não era a revelação completa.
Então, além dessa fala ser direta, não é intermediária, além dessa fala ser definitiva, é o amém, essa fala é completa. Porque os profetas falaram algumas coisas sobre Deus para o povo, mas não trouxe toda a revelação de Deus para o povo. E Jesus é toda a revelação, conforme diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo em Colossenses, nele estão os mistérios de Deus. Em Jesus Cristo está todo o mistério de Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? Jesus Cristo é a personificação de todos os mistérios de Deus. Ele é o resplendor, conforme o verso 3 diz, é a glória, é a expressão exata do ser de Deus. Quem vê Jesus Cristo, vê o Pai. Então, meus irmãos, o que Jesus falou está falado. Gosto de um tio meu, né? Estava conversando sobre essa questão de dispensações, né? E falando sobre a fala de Paulo, a fala de Pedro, a fala de Moisés e a fala de Jesus, né? Aí chegou um dado, não, irmão, se há alguma contradição na Bíblia, se Jesus falou, a gente fica com Jesus. Se houver, né, a gente não crê, que a gente crê que a palavra de Deus é inerrante e infalível, que não há contradições, não há anacronismo na palavra de Deus. Mas se há, eventualmente, ou possa haver qualquer contradição, entre a lei e Jesus é Jesus, meu irmão. Entre Moisés e Jesus é Jesus. Entre Paulo e Jesus é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele não pode ser comparado a nada. Ele é a palavra de Deus. Quando a gente fala a palavra de Deus, a revelação de Deus, nós não estamos falando sobre esses 66 livros que são muito importantes. Por que eles são importantes? Porque eles testificam acerca do Cristo. Mas a palavra encarnada de Deus é o próprio Filho de Deus, é Jesus Cristo. E ele é a palavra completa de Deus, porque nele está contido todos os mistérios de Deus. Agora, quem é este que nos fala? Essa é a pergunta que devemos fazer esse texto aqui. Quem é este que nos fala? Quem é este que fala com você de maneira direta? Quem é este que fala com você de maneira definitiva e pontual? Quem é este que fala com você com todo o conteúdo celeste e glorioso da parte de Deus para a sua vida? Quem é esse? O verso 3 responde: ele é o resplendor da glória. Amém? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Por isso que nós cremos que Jesus é Deus. Né? Esse negócio de que Jesus não é Deus, de que Jesus é um profeta, ou de que Jesus é o Filho de Deus, mas não tem o status de Deus, de divindade, de ser divino, meus queridos irmãos, isso fere de morte o texto bíblico, porque Hebreus testifica, e não só Hebreus, João, de maneira muito farta, o próprio Cristo testifica, diz, antes de Abraão, eu sou. Essa designação, eu sou, ego eimi, que aparece de maneira muito farta no Evangelho de João, era usada simplesmente pelo Yahvé, no Velho Testamento. Eu sou. Quando Deus, por exemplo, está lá se manifestando a Moisés na sarça ardente, e Moisés está tremendo as bases, porque Deus já tinha dito para ele, olha, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Você está falando aqui é com o Criador de todas as coisas. Ele treme as bases ali, e depois daquele diálogo maravilhoso, ele pergunta a Deus, tudo bem, o Senhor está mandando eu ir libertar o povo, mas eles vão perguntar, quem é o Senhor? Sabe o que ele respondeu? Diga para eles assim, eu sou me enviou. O eu sou me enviou. Não tem como definir Jesus, Deus. É o eu sou. Ele não tem como. Como é que você vai definir? É o eu sou. E Jesus disse, antes de Abraão, eu sou. E ali é uma teofania, porque quem se revela, todas as vezes, por exemplo, no Monte Sinai, quando Moisés teve ali uma revelação, recebeu da parte de Deus os mandamentos, houve uma teofania, era o próprio Cristo, e Cristo se manifesta no Velho Testamento na figura de anjo. Na teologia a gente aprende isso como sendo teofania, Deus assumindo forma humana. E a palavra anjo, no sentido maiúsculo da palavra, quando aparece no Velho Testamento, você lê na sua Bíblia aí, anjo maiúsculo, isso é uma teofania, é o Cristo se manifestando no Velho Testamento, é o anjo do Senhor. Então algumas vezes Jesus andou lá, cumprimentou Moisés, por isso que Moisés e Elias estavam muito à vontade ali no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus, porque já o conhecia ali do passado, né? Já tinha conversado com o homem.
Jesus é simplesmente o próprio Deus, mas o texto diz, ele é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser, sustentando com seu poder, tendo sustentado todas as coisas pela palavra, pelo seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, tendo ele tornado tão superior a anjos quanto herdou mais excelente nome do que ele. Mas o verso 2, olhem para o verso 2. O verso 2, primeiro afirma que ele é o herdeiro de todas as coisas. A ele pertence todas as coisas. Todas as coisas foram feitas, foram criadas para Jesus. Jesus é dono até do diabo. Ele é dono de tudo. Tudo que foi criado, ele é dono, né? Por isso que não há como comparar Jesus a qualquer outro ser, seja terreno, seja celestial, e há muitos anjos de categorias diferentes, de hierarquias diferentes, há principados, há potestades espirituais, diz a palavra de Deus, há querubins, há serafins, há muito anjo com um status muito grande, mas todos eles foram criados por Deus, e nenhum deles se compara a Jesus, diz a palavra de Deus. Agora ele é o Criador de todas as coisas. Agora eu quero pensar um pouco com vocês o que significa isso, Criador de todas as coisas. Eu estava estudando, esses dias eu gosto muito, minha mulher às vezes fica um pouco chateada, porque eu fico até mais tarde ouvindo alguns documentários. Eu gosto muito de estudar astrologia, né, física, eu gosto de ver essas manifestações da natureza, da criação de Deus. E eu colhi aqui alguns dados importantes só para vocês terem ideia de que criação nós estamos falando aqui. Eu vou começar devagarinho aqui, né? Primeiramente, meus queridos irmãos, vamos pensar aqui no nosso sistema solar, né? Que é esse pequeno bairro, o bairro minúsculo desta Via Láctea gigantesca, mas esse pequeno bairro chamado Sistema Solar, que tem essa estrela chamada Sol. Diz os cientistas que a estrela, este Sol, é aproximadamente 100 vezes maior que o diâmetro da Terra. Aí você pensa, o Sol é 100 vezes maior do que o diâmetro da Terra. Mas o Sol não é a maior estrela do Sistema Solar, do Sistema Solar não, da Via Láctea, né? Há uma estrela, conforme diz os cientistas, chamada Canis Majoris, que é 2000 vezes maior do que o tamanho do Sol. O Sol é 100 vezes maior do que a Terra, mas a maior estrela só da Via Láctea, da nossa galáxia, ela é 2 vezes maior do que o tamanho do Sol. Mas tem mais. Na nossa Via Láctea aqui, né, que é apenas uma galáxia dentro de 200 bilhões de outras galáxias que existem, mas a nossa galáxia aqui contém 100 bilhões, aproximadamente 100 bilhões de planetas, que é essa Terra aqui, a gente vê Netuno, Saturno, mas há, por exemplo, aproximadamente de 100 aqui, eles não tem como contar isso aqui, são todas estimativas, mas há de 100 a 300 bilhões de estrelas só na Via Láctea. E ele diz o seguinte, se você viajar a velocidade da luz, e qual é a velocidade da luz? A velocidade da luz são 350 mil quilômetros por segundo, 350 mil quilômetros por segundo. Se você viajar a velocidade da luz de uma extremidade da Via Láctea a outra extremidade da Via Láctea, você vai demorar mais de 100 mil anos-luz para chegar de uma extremidade a outra, meus queridos irmãos. Olha só que loucura, né? A nossa Via Láctea não é a galáxia maior do universo. É considerada uma galáxia mediana, né? Ela tem 100 mil anos-luz de uma extremidade a outra. Mas fico pensando aqui, por exemplo, na galáxia de Andrômeda, que fica a 2 bilhões e 500 milhões de anos-luz da Terra. E os cientistas dizem que há aproximadamente 200 bilhões de outras galáxias além das nossas. Você sabe o que é isso? Cada galáxia dessa tem mais, a mediana, que é a Via Láctea, tem aproximadamente de 100 a 300 milhões de estrelas. Uma estrela representa o Sol. Olha a viagem
Que loucura, meus queridos irmãos. Né? Agora vem esse camarada chamado Stephen Hawking, com a teoria chamada teoria das cordas. E a teoria das cordas não se fala mais em universo. O universo o que é? Essa quantidade infinita, quase infinita de galáxias. Agora está se falando sobre multiversos. Há mais de um universo. Esse que nós conhecemos, que é visível aos nossos olhos, é só um universo. Ele defende que há universos para além desse. E há universos paralelos a esses. Há mundos aqui, paralelos a esses. Isso corrobora perfeitamente com as Escrituras. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, paralelo a esse universo de espaço-tempo aqui, com gravidade, com tudo que tem direito, existem outros universos que não são visíveis aos nossos olhos. E eu quero dizer para você que a quantidade de anjos que existem no céu é infinitamente maior a quantidade de seres humanos que passou nessa terra aqui. Esse é o Deus que você serve. Aleluia. E Jesus criou todas essas coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Colossenses capítulo 1, verso 15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível. Quem? Falando de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Porque Deus é invisível, mas Jesus é a expressão exata do ser de Deus, da glória de Deus. Ele diz, o primogênito de toda a criação. E é importante a gente entender aqui o gênero literário aqui, ou melhor dizendo, o sentido primário da palavra primogênito no grego. É aquele que deu causa, não é que foi criado. Porque há outras passagens bíblicas que diz que Jesus foi gerado pelo Pai na eternidade. Quem é gerado é filho. Né? Se estiver grávida aí, você vai gerar outro ser humaninho aí, igual a você. Né? Mas Jesus foi gerado pelo Pai na eternidade. Mas ele também é o que deu causa. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Né? E a palavra de Deus diz lá em Gênesis, no princípio de todas as coisas, disse Deus, haja luz. E a luz passou a existir. Esse haja luz, o verbo de Deus, do lado do Evangelho de João, é o próprio Cristo. Diz que no princípio era o verbo estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Ele fez todas as coisas. E sem ele nada do que foi feito se fez. Agora todas as coisas, nós estamos falando aqui não só do nosso sistema solar. Nós não estamos falando aqui apenas da Via Láctea ou de todas as galáxias desse universo. Jesus fez os multiversos. Jesus fez todas as dimensões e todos os seres. Ele diz aqui em Colossenses 1,15 assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Sabe o que é todas as coisas? Não só nessa concepção visível de espaço-tempo que a gente tem aqui, mas todas as coisas nos céus. Observe que céu está no plural, né? Porque há mais de um céu. O apóstolo Paulo subiu até o terceiro, né? E é triste, às vezes a gente vê essa teologia medíocre que quer comparar diabo a Jesus, né? Como se diabo fosse o criador do mal e o universo dele fosse o inferno e Jesus é outro ser, criador do bem. Não, irmãos. Jesus é o criador do inferno. Ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus é o criador de todas as coisas, inclusive do infeliz Satanás, que foi criado pelo próprio Cristo Jesus, mas que se desviou no caminho aí e se virou contra Deus. Mas ele criou os céus sobre a terra. Ele diz, as visíveis, aquelas que os nossos olhos conseguem captar, ou os telescópios, ou qualquer outra coisa, e as invisíveis, sejam tronos, camadas de soberania, hierarquia. Há também camadas de soberania, sejam tronos. Ele criou todas essas camadas, essas soberanias. Principados no grego da ideia daquilo que é primeiro. Ele criou todas as coisas, desde as coisas mais primitivas e primeiras que possam existir. Foi ele que criou. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso que se diz aqui no livro de Hebreus que ele é herdeiro de todas as coisas. Porque ele é o Criador e ele é o dono
Deus é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono das estrelas. Ele é o dono dos anjos. Ele é o dono dos céus. Ele é o dono da terra. Ele é dono de tudo. E ele continua dizendo aqui, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Eu fico pensando, quando Jesus falou ali para os fariseus, né? Vocês ficam aí se jactanciando, dizendo que são filhos de Abraão. Antes de Abraão eu sou. Ele pegou leve, porque antes do mundo ser formado ele já era. Antes dos multiversos ser formados, ele já existia. Antes de todas as coisas serem formadas, ele já existia. Ele deu causa a todas essas coisas. Aleluia. Aí você diz, pastor, isso é loucura. É verdade, o evangelho é loucura mesmo, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. As coisas só existem nele, fora dele não há vida. Ele é a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas ele é que dá causa, ele é que sustenta, e tudo existe nele, subsiste nele. Todas as coisas convergem para ele, conforme diz lá o apóstolo Paulo em Efésios, que diz que na consumação, na dispensação dos tempos, todas as coisas convergirão para ele. Né? Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de todas as coisas. Aí você pensa, pastor, mas que loucura é essa? Você está dizendo que Deus é Senhor de todas essas coisas e que ele veio aqui no planetinha Terra, aqui, nesse bairrozinho aqui chamado Sistema Solar, numa galáxia que nem é maior, que é mediana, né? Nem é maior. Ele veio. Sabe por quê que ele veio? Eu vou dizer uma coisa para você. Deus não pensa com as nossas categorias. A gente afere a grandeza de Deus a partir da quantidade e do tamanho. Mas Deus afere o valor, ou valora a sua criação a partir da qualidade. Você sabia que há 86 bilhões de neurônios na sua cabeça? 86 bilhões de neurônios na sua cabeça. Há uma quantidade infinita de células no seu corpo. Há um pequeno universo dentro de você. Agora, se você pegar todas essas estrelas, todas essas galáxias, nenhuma delas tem vida em si mesma. E nenhuma delas tem o Espírito de Cristo habitando nelas. Mas você tem. A sua vida vale mais do que todas essas galáxias. A sua vida vale mais do que qualquer estrela. A sua vida vale mais do que qualquer outra coisa. A sua vida custou o sangue de Jesus. Aleluia. Esse é o preço da sua vida. O Criador veio aqui, ele não mandou mensageiro e ninguém para morrer. Ele veio para pagar o preço da sua salvação. Agora quem é ele? É o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. E ele fala com você. Amém? Essa é a primeira grande verdade aqui desse texto. O Deus Criador de todas as coisas fala. E ele falou através de Jesus. Agora, quais são as lições que nós podemos extrair aqui, meus queridos irmãos, desta fala de Jesus? É muito importante e eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer. Lições práticas, para mim e para você não ser ludibriado, enganado por nenhum líder religioso ou por qualquer outro ensinamento estranho à palavra de Deus. A primeira lição que nós aprendemos, tendo o entendimento de que Jesus é a revelação última, final, é o alfa e o ômega, e nele está toda a profundidade, todos os mistérios de Deus, a primeira grande lição que eu posso extrair disso é que não há mais novas revelações a se fazer. E tem muita gente sendo enganada, tem muita gente se enveredando por seitas. Pastor, como é que eu identifico uma seita? Toda seita que tem um livrinho anexo à Bíblia, você pode saber que é seita. Né? Todo segmento religioso que tem os mormons, os testemunhas de Jeová, a Igreja de Cristo do Sétimo Dia, que tem a Ellen White, que teve uma visão de Deus lá e viu o sétimo mandamento brilhando. Irmãos, toda a revelação está em Jesus. Ele é a revelação última. Amém. Última, definitiva. Não há mais revelações a se fazer, porque se houver mais revelações a se fazer para além de Jesus, isso quer dizer, isto significa dizer que a revelação contida em Jesus não foi suficiente. E se a revelação contida em Jesus não foi suficiente, logo ele não pode ser considerado filho de Deus.
Então não há mais revelações a se fazer. Jesus é a revelação última. Eu não estou querendo dizer com isso que eu não creio em profecias. Eu creio em profecias. Eu creio que Deus pode dar uma revelação premeditiva, né, em relação ao futuro de alguém. Eu creio nessas coisas. Mas eu estou falando de revelação. Revelação tem um caráter muito mais excelente e profundo do que essas revelações que a gente vê por aí nas igrejas. Agora, essas seitas que tem um livrinho do lado, toma cuidado, Testemunho de Jeová, esse pessoal do teu livrinho do lado da Bíblia, que quer agregar a Bíblia, está ferindo o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas. Ainda que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vai para além daquele que vos tem pregado, ele não poupa palavras, que seja anátema. Sabe o que quer dizer isso? Amaldiçoado. Deus já amaldiçoou aqueles que retiram da palavra de Deus o conteúdo que nos foi revelado ou agregam qualquer outro conteúdo. O livro de Apocalipse, o apóstolo João diz que se alguém tirar alguma coisa deste livro ou acrescentar, que seja anátema, amaldiçoado. Então a primeira grande lição para a sua vida, meu irmão, a revelação última e final, definitiva, é Jesus Cristo. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Quando alguém estava se sentindo tentado ali dos apóstolos a conhecer um pouco mais para além de Jesus, e foi Filipe lá, João capítulo 14, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus então vira para ele: mas há tanto tempo eu estou com você, você não me tem conhecido? Quem vê aqui, ó, quem vê a mim vê o Pai. Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As obras que eu vos faço, não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as suas obras. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, irmãos, esse negócio de ficar se apegando, esse é muito sério. Esse negócio de ficar se apegando a costumes religiosos, valorizando mais essas tradições humanas do que propriamente a palavra de Deus, a revelação de Jesus, a palavra de Deus já deu a sentença, que seja amaldiçoado. E Jesus está acima de tudo. Jesus está acima de qualquer segmento religioso. Jesus não pode ser reduzido a qualquer segmento religioso. E nenhum segmento religioso está acima de Jesus, seja protestante, seja católico, seja espírita, seja de qual natureza for. Jesus não é comparado a isso. É medíocre demais, é pequeno demais querer comparar Jesus a segmento religioso. É o Criador de todas as coisas. Ele é a vida. Segunda lição, meus queridos irmãos, que nós aprendemos neste texto aqui, que não cabe culto a outros senão a Jesus. Não cabe culto a anjos, não cabe a culto a ninguém. Ao Senhor, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só a Deus nós devemos cultuar. Houve no passado aí uma idolatria horrorosa, né? Terminando já, de igrejas começando a idolatrar anjos, né? Lá nos Estados Unidos tinha um camarada lá que a igreja entrava em êxtase total quando ele disse que o anjo se manifestou. Tinha até um lugar do anjo sentar lá na igreja lá. Então é o anjo que está aqui, é o anjo, tudo é o anjo veio, o anjo, a idolatria, o anjo, ou fulano de tal, seja quem for, meu querido irmão. Jesus é o único digno de receber todo louvor, toda adoração. Só a Ele darás culto, diz a palavra de Deus. Não tem que prestar culto a anjos. Por isso que o verso 4 diz: tendo se tornado tão superior a anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Outra coisa importante aqui: se Jesus é a palavra final, outra lição importante e definitiva, não é porque a gente ficar voltando aos costumes do Velho Testamento. Isso é um retrocesso. Aí você fala: pastor, mas a Bíblia não é a palavra de Deus, não é toda inspirada? Sim, é por isso que eu estou falando que é um retrocesso, porque o Novo Testamento me informa, o apóstolo Paulo me informa, que alguns cristãos estavam retrocedendo ao judaísmo, começaram a circuncidar de novo, a guardar o sábado, aquelas coisas todas, e o apóstolo Paulo foi peremptório, categórico, e disse: olha, vocês estão anulando a cruz de Cristo. Cristo não é o ápice da revelação de Deus, não é o próprio Deus. Vocês estão colocar a vida em Jesus Cristo, irmãos. Eu lembro que eu estava já contei esse testemunho aqui no La Salle, gostava de fazer os pepininhos ali, bíblicos, e eu estava cheio do Espírito Santo naquela época. Agora estou também, mas lá estava mais, né? Estava cheio do Espírito Santo, empolgado, pregava o evangelho para todo mundo.
e me franqueou a oportunidade, o professor, de estar lá levando uma reflexão, um devocional todos os dias de manhã, e eu só conseguia falar Jesus, 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 Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a ressurreição e a vida. Ele está aqui, Ele quer te salvar. É Jesus, eu só falava de Jesus. Aí eu sentava numa cadeira na minha escola, do meu lado esquerdo assim tinha um espírita, do meu lado direito tinha um católico. Na minha frente tinha um cara que era adepto daquele Dalai Lama, né? Eu adorava o Dalai Lama, até o cabelinho dele era igual ao do Dalai Lama. E atrás eu não sei qual que era o herege que tinha lá. Mas esses camaradas ficando furioso comigo e falou assim: mas Edmilson, essa devocional seu está muito despótico, está muito autoritário, você só fala de Jesus, você tem que respeitar a diversidade de religião, tem que respeitar Maria, tem que respeitar Allan Kardec, tem que respeitar Dalai Lama. E eu falei para eles: olha, vocês estão enchendo a paciência, a boca fala do que o coração está cheio, meu coração está cheio de Jesus, e eu vou dizer para vocês, Dalai Lama não salva, em toda a admiração que eu tenho a mãe de Jesus, Maria, ela não salva, Allan Kardec não salva, Buda não salva, e tem mais: se vocês não se converter a Jesus, abrir o coração e aceitar Ele como o único Senhor Salvador da vida de vocês, vocês vão todos para o inferno. Eu falei desse jeito, e fui para o meu recreio. E quando eu voltei do recreio ali, eles já estavam um pouco assustados ali. Ai, Edmilson, nós queremos continuar falando de Jesus, a gente precisa ouvir Jesus. Sabe por quê, meu querido irmão? Quando Jesus entra no coração de uma pessoa, Ele entra para sentar no centro da sua vida. Ele passa a ser a pedra de esquina, a pedra angular. Ele passa a ser a pessoa mais gloriosa da sua vida. Então você fala com convicção, você fala com certeza, você fala com autoridade, você fala com cheio do Espírito Santo, você fala como Pedro e João falou para Sinédrio lá, quando o Sinédrio ameaçou: vocês estão proibidos de falar sobre este nome Jesus, não fale mais deste nome Jesus. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, voltando-se contra aquele Sinédrio, diz que importa obedecer a homens ou a Deus. Saiba, pois, vocês, que este Jesus, que é rejeitado por vocês, Deus o fez pedra de esquina, e foi Ele que deu salvação e saúde a este homem que vocês veem agora. E diz a palavra de Deus que aqueles homens, ao ver a intrepidez e a ousadia de Pedro e João, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quem está com Jesus, irmão, tem certeza, anda na rocha, tem passos firmes. Eu sei de onde vim, eu sei onde eu estou, e eu sei para onde eu vou. Morte não me assombra, anjos não me assombra, demônios não me assombra, inferno não me assombra, nada poderá me separar do amor de Jesus, o autor, criador, sustentador de todas as coisas. É Ele mesmo que veio aqui nessa terra para pagar o preço da minha salvação. E quem é o diabo para falar que eu não estou salvo? Quem é o mundo para dizer que eu estou perdido? Por isso que eu digo: eu sou lavado e remido sim pelo sangue de Jesus. Eu fui eleito antes da fundação do mundo, sim. Meu nome está escrito no livro da vida, sim. E eu entro com autoridade no santíssimo lugar por causa do sangue de Jesus. Essa é a convicção que todo crente tem que ter. Se você não tem essa convicção, você ainda não foi salvo. Você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Fiquei extasiado com a entrevista do arcebispo lá do Rio de Janeiro, quando Maria Gabriela, acho que foi entrevistadora, perguntou a ele: o senhor tem certeza da salvação? Ele respondeu: eu não tenho, ninguém tem. Meu Deus do céu, o sacrifício de Jesus não nos dá essa certeza? O Filho de Deus, Criador de todas as coisas, que veio a esta terra deixando toda a sua glória para pagar o preço lá na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia e diz: está consumado. Se Ele falou que eu estou salvo, acabou. Nós estamos salvos. Eu creio na chamada segurança da salvação, porque não depende de mim, depende de Deus. Se dependesse de mim, eu estava muito preocupado, andando sobre ovos, né? Confiando nas obras da lei, para de repente, se eu não guardar esse mandamento, eu vou perder a salvação. É aquele camarada que vive titubeando, né? Ou estou salvo agora eu não estou salvo. Agora eu estou salvo, agora eu não estou salvo. Agora eu estou salvo. Dependendo do que eu faço, eu estou salvo. Dependendo do que eu faço, eu não estou salvo. Meu irmão, isso é heresia. É dependendo do que Cristo fez. E Ele fez. Ele fez lá na cruz do Calvário. Por isso que a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós,
é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu creio nisso com toda a minha alma. Eu creio nisso. Por isso que eu posso ler o Salmo 3 e entender perfeitamente quando ele diz que em paz me deito e logo pego no sono, sem medo de nada, de assombração nenhuma, porque Deus é meu esteio, é minha rocha. Jesus veio a este mundo pagar. É confiança em Deus. Amém? Essas são as lições que esse texto nos traz. Isso aqui é apenas um aperitivo do livro de Hebreus. Amém? Nós vamos expor todo o livro de Hebreus. Então nós iniciamos aqui do capítulo 1 ao capítulo 4. E nós aprendemos aqui nessa noite, primeiramente, que o nosso Deus é o Deus que fala. Ele falou no passado várias vezes. Ele falou também de maneiras diferentes. Mas todas essas vezes que ele falou no passado, no Velho Testamento, era sombra do que haveria de vir. Era falas interlocutórias, era falas limitadas. Mas nesses últimos dias ele falou pelo Filho, Jesus Cristo, que é a fala última, é o Amém, é o Alfa e o Ômega, não é intermediária, é o próprio Filho de Deus que veio falar, e é definitiva essa fala, para mim e para você. E esse que nos fala, nós aprendemos aqui nesta noite, que é o Criador do universo, dos multiversos, das coisas visíveis, das coisas invisíveis. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele tem todo o poder e autoridade. Há um nome, diz que o nome dele não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus nos resgata do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Só Jesus nos faz perseverar no caminho dos santos. Só Jesus nos resgatará desta vida, deste mundo, deste corpo corruptível, num corpo incorruptível. Seremos semelhantes a Ele, seremos cordeiros com Ele. Ele tem todas as coisas, e todas as coisas nos é dada em Cristo Jesus, e somos herdeiros de todo este universo aqui, irmãos. Nós vamos passar nisso aqui tudo, ó. Vamos conhecer isso aqui tudo. Eu creio piamente nisso aqui. Nós vamos conhecer a Via Láctea toda, nós vamos conhecer tudo isso aqui. A Terra é apenas uma sementeira. Isso é perfeitamente condizente com o que Jesus diz, quando ele diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda, é pequenininho, mas ele vai crescendo. Sabe o que significa? Que o reino de Deus, no milênio, virá para este mundo aqui. Ele começará aqui por Cristo Jesus, ele instalará o seu reino. Mas aqui é só o pontapé inicial. Vai começar com uma pequena semente, o planeta Terra, mas ele vai estender por todo esse universo. Eu creio nisso. Eu creio que ele vai se estender por todos os multiversos, porque essa é a herança de Deus para os seus filhos. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Vamos